Bom, pessoal, como é de praxe, nós devemos, no primeiro dia de aula, apresentar um plano de curso. Então, aqui nós temos, uma disciplina, são 75 horas, né? Carga horária de 45 teórica e 30 prática. A ementa, linguagem e sociedade, dialeto, idioleto e sotaque, variação diatópica, diastrática e diafásica, diglossia, bilinguismo, línguas em contato, pidgin e crioulo, sociolinguística variacionista, sociolinguística quantitativa, dialetologia, teorias da mudança linguística, preconceito linguístico. Qual o objetivo da disciplina? Entender a linguagem como um fenômeno social e relacionar as marcas estruturais da língua com os comportamentos sociais. Conceber a língua como um fenômeno dinâmico e mutável, ou seja, como um sistema livre, mas regido por regras. Como vocês puderam observar, eu dei, no final da apostila, uma vasta literatura. Quem quiser se embasar, né, nas leituras, tem aí as opções, tem as referências que nós passamos para vocês. Lógico que não poderia faltar o William Labov, que é o pai da sociolinguística, né, a sociolinguística variacionista. Embora William Labov não fosse, ainda é vivo, não fosse linguista, ele era químico. Mas teve seus trabalhos, sempre houve essa intenção, né, de trabalhar, essa curiosidade de trabalhar com a linguagem. Aliás, a linguagem é um fenômeno que seduz muita gente, né? Eu mesma sou seduzida pelo estudo da linguagem. Tudo que diz respeito à linguagem, à língua, é fascinante. No Brasil, nós temos a Maria Cecília Molica, Maria Luísa Braga, que eu tive o privilégio de conhecer na minha jornada lá no Rio de Janeiro, professor Dino Prete, também, que eu conheci em São Paulo, enfim. Então, nós temos aí, basicamente, essa bibliografia, tem uma bibliografia complementar e no final da apostila vocês têm a vasta referência que eu ofereço para vocês, ok? Agora nós vamos ver o cronograma. Então, aqui eu apresento o cronograma para vocês. Dia 2, hoje, 2 de março, apresentação da ementa, né? Aí nós vamos ver o conteúdo, linguagem e sociedade. São 8 horas aí. Dia 3, dialetologia, dialeto, idioleto e sotaque, mais 8 horas. Dia 4, sociolinguística variacionista, variação diatópica, diastrática e diafásica, mais 8 horas. Dia 5, a primeira avaliação, 7 horas de avaliação. Dia 7, nós trataremos do preconceito linguístico, 8 horas. Dia 8, teoria da variação, mais 8 horas. Dia 9, nós faremos a segunda avaliação desse conteúdo. Dia 10, diglossia bilinguismo, 8 horas. Dia 11, línguas em contato, pidgin e crioulo, mais 8 horas. E no dia 12 é o encerramento com a prova final, 6 horas. E aí nós completamos as 75 horas da carga horária. Ok, amados? Muito bem. Então, o primeiro tópico que nós vamos abordar é sobre linguagem e sociedade.
como já falei, a linguagem, ela seduz, né, os estudiosos. Muitas pessoas que estudaram a linguagem, a língua principalmente, não eram linguistas, né? Por exemplo, o Labov não era linguista, ele era químico. Ele era, não é, porque ainda vive entre nós. Assim como Chomsky, que ainda vive entre nós, o pai do gerativismo. O Labov é o pai da sociolinguística, né? Mas a linguagem, ela vem sendo estudada de muito tempo, né? Então, como já disse, ela seduz, porque como é que nós criamos a linguagem, né? Qual é a relação da linguagem e sociedade? Será que tem relação? Então, nós vamos ver isso, né, todo durante a nossa explanação. Então, a língua, ela é estudada de muito tempo. Lá no latim já se estudava a língua. Claro que se estudava a língua escrita, porque se baseavam muito nos escritos, né? Na linguagem cuneiforme, por exemplo, nos hieroglifos, ou hieróglifos, como queiram, enfim. Mas era estudada a linguagem, né? Então, os neogramáticos, a gramática comparativista, né? Tudo isso serviu de base para o que nós temos hoje. Nós não podemos desprezar o estudo da linguagem que foi feito antes, né? Deu subsídio para se chegar onde se chegou, né? Então, ela era estudada diferentemente. Primeiro que só era a língua escrita que era estudada, né? Como eu já falei, os hieróglifos, a escrita cuneiforme, enfim. Porque não se tinha gravador na época para gravar. Então, vocês veem que tudo era dificuldade, né? A língua portuguesa, por exemplo, as línguas neolatinas, elas são oriundas do latim vulgar. O latim ele tinha duas nuances. O latim vulgar, que era falado pelo povo, vulgar não no sentido que nós temos hoje, amados, né? Vulgar no sentido de povo, tá? Vulgar do vulgo, povo. Então, era popular. Tinha nada a ver com esse sentido pejorativo que nós usamos hoje, a palavra vulgar. Isso, para vocês terem uma ideia, já é um processo de mudança, né, ao longo do tempo, que é um dos pontos sobre o qual nós vamos abordar. Então, o latim vulgar foi o que originou as línguas latinas, as neolatinas ou novilatinas, né? E a língua portuguesa está inserida, língua portuguesa, romeno, espanhol, italiano, francês, né? Então, essas línguas foram originárias de um latim vulgar, que era um latim falado, ok? Então, muita coisa se perdeu aí. Por quê? Porque era o latim falado. Não tinha um gravador para gravar, para ver como é que os povos usavam as suas línguas. Então, o processo de romanização foi gigantesco. Roma dominou toda a Europa, dominou uma parte da Ásia, dominou uma parte da África. Nós temos ali em volta do Mediterrâneo. Se vocês quiserem ir mais a fundo, vocês peguem um mapa e dão uma olhada, né? Então, no processo de romanização. Isso é muito fácil você ver. Pega um mapa do processo de romanização que eles vão te dar todos os lugares por onde os romanos passaram, né? E, curiosamente, a língua latina, ela não veio dos romanos, era dos povos dominados, né? Bom, então o latim vulgar foi o que originou essas línguas, né? Aí já começa o processo da variação.
Então, as línguas neolatinas nada mais são do que a grande variação desse latim vulgar, né? Porque a língua foi se acomodando, acomodando não é bem o termo, porque uma língua não se acomoda, ela é dinâmica, né? Um processo dinâmico. Mas eu digo, ela foi tomando as nuances de cada local, né, que adotavam essa língua. Por outro lado, tinha o outro latim clássico, né? Era um latim apurado, criado praticamente em laboratório, mas não nesse sentido que eu estou colocando, porque ele era determinado pelos filósofos como Sócrates, né? Como os gregos, Platão, enfim, eles foram cuidar da educação. No processo de romanização, enquanto os romanos guerreavam, os gregos cuidavam da educação, né? Então, nada mais justo do que eles criarem uma língua que fosse falada somente pela elite. Então, aí surge o latim clássico, né? Só que esse latim clássico, eu não vou entrar em detalhes, porque vocês já devem ter tido essa disciplina, né? E aí tinha os casos, acusativo, ablativo, genitivo, dativo, né? Nominativo, acusativo, que é o caso lexicogênico da língua portuguesa. O que é isso? Foi o caso que formou a maioria das nossas palavras, tá? O acusativo. Mas o povo não queria saber, o povo não tinha acesso a esse latim, né? Então, por isso que o processo de variação linguística já começa daí. Só que eles não tinham como estudar, né? Gravar a fala de cada povo. Então, à medida que os romanos iam conquistando, eles iam se misturando, né? Então, aí já começa também o processo de pidginização, de criolização, as línguas de contato. E aí vão surgindo novas línguas, né? Enfim. E aí surge essa grande variação. Então, não esqueçam de que o latim vulgar foi a língua que deu origem às línguas neolatinas, tá? E neolatinas são todas as línguas por onde são as línguas faladas nos locais por onde os romanos passaram, dominaram, né? Então, nós falamos, por exemplo, a língua portuguesa, ela é falada na Europa, ela tem um substrato, que a gente chama de substrato, muito grande, formado pelos celtas, né? Falada no Brasil, que é o maior contingente humano, né? Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, e na África, e também uma pequena parte na Ásia, tá? Em Goa, né? Enfim. Então, a língua, embora tenha começado ali em Portugal, ela se expandiu, nos Açores também se fala a língua portuguesa. Então, essa expansão da língua portuguesa, ela vai se dar por conta do grande ciclo das navegações. Então, por onde os portugueses, que eles foram muito bons, né? Eles foram demasiadamente bons na navegação, né? Então, eles saíram para conquistar eles e os espanhóis foram os que mais produziam, né, as suas embarcações, e os portugueses tiveram um processo muito grande, né, uma influência muito grande no processo da navegação. Então, era uma forma de fazer mercado, era o mercantilismo, e com a tomada de Constantinopla pelos turcos, que impediu que eles fossem para as Índias, né, para comprar as especiarias, aí, segundo os estudiosos, houve o descobrimento, né, desses povos, né, e chegando até o Brasil, a África e até a Índia, que foi um processo de dominação dos portugueses, tá bom? E aí você vai ver, nós temos uma língua portuguesa em Portugal e uma língua portuguesa nesses outros locais. Não é a mesma língua portuguesa,
né? Curiosamente, há um único local onde tem essa pronúncia suave, isso aí é um pouco de preconceito. Essa pronúncia que nós brasileiros, só é aqui, né? Porque os portugueses de Portugal, eles apertam as vogais, e assim em outros lugares onde tem a língua portuguesa tem esse sotaque. Também o sotaque é uma das partes que nós vamos, dos temas que nós vamos abordar durante nosso curso, ok? E aí vamos chegar à linguagem, mas o que é a linguagem? Eu gostaria de desmistificar, porque linguagem e língua são diferentes, tá? A linguagem, nem toda a linguagem é língua, né? Mas toda língua é linguagem, tá? E aí, linguagem e sociedade. Ora, tem tudo a ver a relação entre linguagem e sociedade. Afinal, nós criamos a linguagem, nós, enquanto sociedade, nós criamos a linguagem para nos servir, né? Para nós nos apropriarmos do processo de comunicação. Porque senão, como é que nós íamos nos comunicar? Então, nós criamos, nós que eu digo é sociedade de um modo geral, né? Quer seja a sociedade inglesa, portuguesa, espanhola, enfim, cada sociedade cria os mecanismos, né? Cria a sua linguagem. A sua linguagem, né? Para quê? Para nós nos comunicarmos, para se comunicarem, né? Então, vocês imaginem um povo sem essa linguagem, né? Principalmente eu falo da linguagem articulada, que é a fala, os sinais, enfim. Porque todos os seres humanos, os seres animados que possuem alma, movimento, têm a sua linguagem. O que é diferente, a formiga tem a sua linguagem, a abelha tem a sua linguagem, os cachorros têm a linguagem, o latido é uma linguagem, né? Enfim, então todo bater de asa de um passarinho, o piar de um passarinho, tudo é linguagem. Mas essa linguagem articulada, né? Aí tem uma ligação muito grande entre linguagem e pensamento, né? Só os humanos. É isso que nos faz os seres superiores, né? Por quê? Porque nós conseguimos pensar antes de criarmos essa linguagem para nós nos comunicarmos. Então vamos lá, eu coloquei o conceito de linguagem, qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais. O que são signos convencionais? São signos criados pela convenção, entendeu? Pela convenção. Então, é um acordo tácito, tá? O que é um acordo tácito? É que nós, de repente, utilizamos e ninguém diz, olha, tá certo, tá errado, você tem que falar isso, você assado. Quando a gente vê, a coisa já aconteceu. De repente já aconteceu. Então é um acordo tácito, a convenção é um acordo tácito, porque depois está todo mundo falando, né? Todo mundo falando. E a gente não sabe como é que começa. De repente o processo já se instalou dentro da sociedade, né? Então esses signos convencionais, eles se dão de formas sonoras, né? No caso, os fonemas, né? Vamos ver que cada sistema linguístico tem o seu sistema sonoro diferente. Ainda que falemos a língua portuguesa, tem diferença, né? Tem diferença. Então, por exemplo, em Portugal, por exemplo, fala Antônio, fenômeno, nós falamos Antônio, fenômeno, uma coisa bem nasalizada, né? Então, principalmente no Amazonas. Em São Paulo, eles fazem menos essa nasalização.
Mas no Amazonas nós puxamos muito para uma nasalização. Aliás, eu quero dizer que não é coisa de índio, tá? Porque muita gente, aí vem a questão do preconceito linguístico, pensa que essa nasalização é de origem indígena. Eu já fiz um trabalho, orientei uma dissertação de mestrado, a doutora Tatiana, que já fez doutorado, inclusive foi fazer um sanduíche nos Estados Unidos, e que nós fomos a Maués, em Barreirinha, fomos fazer a coleta desse material e ela falou sobre as nasais. Então, por favor, a gente não... quando chegar em preconceito linguístico, nós vamos ver como a ciência, a sociolinguística é fantástica, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Os signos convencionais são distribuídos entre a sonoridade, né? No caso, os fonemas, os gritos, né? Enfim, quando nós dizemos ei, ei, psiu, né? Isso tudo é uma linguagem sonora. O assovio é uma linguagem sonora, enfim. Através de gráficos, né? São símbolos convencionais, através de gestos, tá? Gestos. Através das cores, nós usamos muito as cores, mas eu vou já falar uma coisinha para vocês. O gesto, por exemplo, nós tivemos recentemente, eu não sei se vocês assistem a Jovem Pan. Então tem um jornalista, o Adrilles, que ele se despede. Toda vez ele se despede com um gesto, ele levanta as mãos, né, para se despedir. Então só levanta as mãos, só que por incrível que pareça, por desconhecimento dos donos lá da Jovem Pan, ele foi demitido, porque justamente eles estavam trabalhando um assunto sobre o nazismo. E ele é declaradamente contra, porque ele estava falando do posicionamento do deputado aí do MBL, o Kim Kataguiri, né? O Kim Kataguiri e mais um outro lá que eu não me lembro mais quem é. E ele estava falando, no final ele estava extremamente contrário, né, ao posicionamento deles, porque eles dava a entender de que eles estavam a favor do nazismo, e nós sabemos o que foi o nazismo na história da humanidade. E na hora que ele se despede, ele levanta a mão. Esse levantar de mão, né, espalma a mão na posição vertical, lembra o gesto que era adotado pelos nazistas. Então, de repente, ele foi surpreendido, mas o que acontece? Muita gente foi ver, em todas as situações que ele se despede, ele faz a mesma coisa, só levanta a mão. Levanta a mão e, enfim. E várias pessoas levantam a mão apenas para dar o tchau, e nesse dia ele foi o que causou, né? Custou a demissão dele lá da Jovem Pan. Com relação às cores, é um tipo de linguagem que às vezes me preocupa. Não sei, vocês que dirigem moto, carro e que tem o processo de sinalização, eu vejo isso aqui em Manaus, por exemplo. Em Manaus, você vê no semáforo, sinal, né? Enfim, isso aí é uma variação lexical. Você vê no semáforo, no sinal de trânsito, as três cores, né? O verde, que o motorista pode passar, o amarelo é um sinal de alerta, que ele já pode ir diminuindo a velocidade, e o vermelho para ele parar, né? Só que hoje em dia a gente não pode mais confiar, porque as pessoas, é uma pressa tão grande que as pessoas estão passando até no vermelho. Entendeu? Então, as cores, hoje em dia, elas precisam, elas sofrem variação. Até as cores. Os gestos, os gráficos, os fonemas, tudo sofre variação. Né? A variação do fonema, por exemplo, é tia no Nordeste e tia no Amazonas. Né? Isso é uma variação sonora. Né? Então, as cores estão passando. É uma linguagem que precisa ser analisada, porque
Eu, por exemplo, eu tive um problema e fui ao médico de madrugada. Eu saí no meu carro e eu fico com medo, porque como a gente tem medo de assalto, não para muito no sinal. Mesmo estando vermelho, a gente não para muito. E estando verde para a gente passar, a gente já passa com uma certa preocupação. Porque eu estou pensando de um jeito e pode ser que o outro motorista do outro sentido esteja pensando da mesma forma. E aí lá vai causar um acidente. Então, por exemplo, durante a madrugada, é muito arriscado a gente obedecer essa linguagem das cores. É muito preocupante. Por extensão, qualquer sistema de símbolos ou sinais ou objetos instituídos como signos, código, enfim, né? Então, nós temos aí a internet, tem vários códigos. Nós temos os emojis, né? Os emoticons. Então, é muito... Às vezes, eu sofro uma variação, porque a linguagem na internet é uma transposição do real para o virtual, né? Então, é uma linguagem que ela é, ao mesmo tempo que a gente escreve, né? Ela traz os resquícios, né? Ela traz uma linguagem oral. Então, é escritoralidade, né? Escritoralidade. Então, você tem o oral no virtual, né? E aí, para representar todos esse comportamento que nós temos, né? As nossas emoções, né? Os nossos sentimentos, que se usa aqueles emoticons ou emojis, né? Enfim, e eles têm variação. Às vezes eu já me deparei com alguns que eu não entendia. Às vezes eu digo, o que você quis dizer com essa carinha? Né? Às vezes eu não entendia. Vocês querem ver um problema que dava no código? Era no Facebook. Eu sou sou assídua no Facebook. É aquela carinha do curtir. Às vezes eu me lembro uma vez que um amigo perguntou: o que é que vocês estão curtindo? É a notícia ou sou eu que vocês estão curtindo? Às vezes dá uma confusão, né? Porque, na verdade, os signos, né, esses códigos, eles não dão conta de representar, né, 100% os nossos sentimentos, tá? Não dão conta. Então, às vezes, eu confesso para vocês que eu tenho que perguntar o que você quis dizer com isso. Porque, às vezes, eu não concordo, né? Uma carinha zangada, enfim. Bom, logo a linguagem pode efetivar-se de forma não verbal, então, através das cores, através dos gestos, dos gráficos, né? Verbal, através da sonorização, né? A língua, por exemplo. E híbrida, onde você pega os dois âmbitos, né? O não verbal e o verbal, certo? Então, agora veja, o que tem a ver a sociedade? A sociedade cria todos esses elementos de uma forma convencional, né? Não vai sair criando. Isso é o que o Saussure falava, Ferdinand de Saussure falava da arbitrariedade do signo, né? Então, tem que chegar num ponto que a gente concorde, que a sociedade concorde, né? Por exemplo, cavalo poderia ser chamado de mesa, isso que é a arbitrariedade do signo, né? Mas não, convencionou-se chamar a um animal de 4 patas com aquela característica de cavalo, né? Dentro da língua portuguesa eu estou falando. Então, tudo tem que ter a convenção, né? Porque senão nada é imposto. Eu quero dizer para vocês, tem, por exemplo, houve um momento, eu tenho até uma amiga de Juiz de Fora,
Na época que eu fazia doutorado, ela fazia também. Ela está no meu Facebook aí. Ela fez o doutorado no Esperanto. Então é uma linguagem que não... Por isso que é o Esperanto. Esperava-se que unificasse a linguagem. É impossível se unificar a linguagem. Sabe por quê, amados? Nós não podemos criar o mesmo gesto no Brasil e exigir que seja criado nos Estados Unidos, na França, ou seja, na Europa de um modo geral, ou na Ásia, enfim, esse gesto que não é único, a sociedade não é única. Cada sociedade tem as suas peculiaridades, pensa de uma maneira diferente. Eu hoje postei, ontem fez aniversário uma pessoa muito querida. E aí são duas irmãs fazendo aniversário no mesmo dia. E aí uma coloca para outra, ela coloca assim: Mana, eu quero... que bom que você existe na minha vida. Mana. Nossa, esse Mana, né? Esse registro, ele só é conhecido no Amazonas. Mana, mano. E agora, como é que nós vamos traduzir isso? Porque esse mana representa uma coisa muito... que só nós sabemos. Por isso que a tradução é complicada. Não existe uma tradução 100%, porque aquela palavra, né? Olha outra palavra que nós temos no Amazonas, olha já. Esse olha já, meu Deus do céu, quer dizer tanta coisa. Que nós não estamos mandando a pessoa olhar de imediato, não é olha já para cá, não, é olha já. Às vezes a gente está curtindo com a cara do outro, né? Está criticando, enfim, está desafiando, né? Então a entoação da voz, né? A maneira como que a sociedade é peculiar a cada sociedade, né? Então é difícil a tradução, traduzir um texto de uma língua para outra é difícil, porque o que nós dizemos aqui não é a mesma coisa que eles querem dizer lá, é muito complicado, tá? Muito complicado. Eu dei esses dois exemplos, mas nós temos muito mais, né? Bom, então dentro desse campo da linguagem, né? Esse campo amplo da linguagem está a língua. A língua é um instrumento através do qual organizamos, processamos e transmitimos informações a partir da experiência concreta adquirida na interação com o ambiente. Criam-se na mente padrões que permitem a estruturação de conceitos mais abstratos e complexos. Como eu falei para vocês, dentro da língua nós temos as palavras que querem dizer muito. Engraçado, quando eu fui estudar no Rio de Janeiro, olha, eu só não paguei muito mico, como dizem, né? Porque eu já conhecia a linguagem, né? Por exemplo, a variação linguística, principalmente no léxico, porque a variação ela se dá muito no léxico e na fonética. São os dois campos férteis da variação. O léxico, por exemplo, quando eu me lembro uma vez, eu já fui com sofrimento passar 6 anos longe da família, né? Enfim, eu sou muito terra, eu sou muito chão, eu sou muito bairrista, eu sou muito amazonense, eu sou muito borbense, porque eu sou de Borba. Então, embora eu já esteja morando maior parte da minha vida em Manaus, né? Porque eu vim de Borba com 19 anos, então mas eu não esqueci as raízes. Elas continuam dentro de mim. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu esqueci que eu estava no Rio de Janeiro. Eu cheguei lá na padaria, disse, moça, me dá quanto tá a fatia do bolo de macaxeira? Aí a moça, hã? Aí eu, aipim, né? Então, bom, e aí eu criei vários jerimum. Eu não como jerimum, eu não como abóbora. Até hoje eu não consigo comer abóbora. Quando eu fui fazer minha pesquisa para o doutorado, lá no Rio,
no Rio Madeira, eu via o pessoal falando abóbora, pro jerimum. Eu nunca, aquilo nunca... Mas por quê? Por causa da influência da televisão. Porque as novelas, né, que eles assistem muito no interior, elas vêm lá do Sudeste. E o Sudeste só come abóbora. No Nordeste e no Norte come-se jerimum. Agora eu me recuso a comer abóbora, entendeu? Eu tô muito presa ainda. Isso se chama fidelidade linguística. Mas é porque, graças a Deus, que eu entendo as variações, né? Então, eu vivi outra situação que eu cheguei lá no supermercado, falei, me dá 1 quilo de picadinho. Quando eu vi, ele estava me dando... Eu digo, mas não é isso, não é picadinho. Isso aqui é picadinho. Era carne colocada, cortada em cubinho para fazer estrogonofe. Eu digo, eu não quero estrogonofe, é picadinho. É carne moída, né? E tem vários nomes, as coisas vão tomando nuances de acordo com a região. Então, veja bem, falando de um sistema linguístico para outro sistema linguístico, vamos pegar o português de Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, aliás, uma variação, eu cheguei em Portugal, eu cheguei a Portugal, essa aí seria, do ponto de vista dos portugueses, seria a forma correta de falar. Mas nós aqui no Brasil, eu cheguei em casa, né? Ele não, cheguei a casa, enfim. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu tive muita dificuldade, até o meu ouvido se adaptar, eu levei um pouquinho de tempo. Hoje não, eu ouço um português falando, porque eu morei lá um bom tempo, né? Então, eu ouço um português falando, hoje para mim é normal. Mas no primeiro momento que eles começavam a falar, meu Deus do céu. Então, o léxico, a fonética é muito diferente. Eu me lembro que uma moça que eu repartia apartamento com ela, a Sandra, como se ela estivesse falando de uma outra pessoa. E eu do lado dela ali, a Sandra tem que comprar uma Turvisão. Eu digo, o que é Turvisão? Era televisão. Até eu entender o que era Turvisão, mas enfim. Eu era chamada de rapariga lá. Agora, chamar de rapariga aqui no Brasil não pode, né? Então, a rapariga, eu digo, meu Deus do céu, aquilo me incomodava. Mas eu dividia o apartamento com umas rapariguinhas. Eu era rapariga velha, né? Mas, enfim, então existe uma diferença enorme. Daí, os portugueses ficarem revoltados com o que nós fazemos com a língua deles, né? E ficam revoltados, né? Então, eles querem que o brasileiro fale igual a eles. Não pode. São coisas diferentes. É uma sociedade diferente, né? A linguagem que flui lá é diferente. Quando eu vi aquele jovenzinho dentro do comboio, que é o trem, né? O trem, eu fechava os olhos assim e via aqueles jovenzinhos falando dentro do comboio. Eu ouvia um velhinho falando, de meu Deus do céu, eles falam igual os velhinhos lá do Amazonas. Vosso pai, aqui não, teu pai, né? Então era vosso pai, dá-me, alguma que me dá, entendeu? Então há uma diferença muito grande. E dentro do Brasil mesmo, nós vamos ver as regiões. As regiões, o português falado no Brasil não é o mesmo falado no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste. No Centro-Oeste, por exemplo, eles falam muito, por exemplo, o tchá, né? Tchá, em vez o tchá, tchó, em vez de 8, é oito, né? Oito. Não vou tomar um chá, vou tomar um tchá. Então, tem uma diferença de sonoridade aí, de fonema, uma diferença fonética muito grande. Aqui no Amazonas, nós temos esse chiado, né, que parece um pouco com o do Rio de Janeiro, mas não é muito
Não posso dizer que é igual ao chiado do Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro, por sinal, já tem um chiado muito parecido com o de Portugal. Enfim, às vezes a gente conversando com carioca da gema, como estamos acostumados a falar, eles fazem aquele chiado que dá a impressão de que a gente está em Portugal, ouvindo um português falando. Okay? E aqui mesmo, em Manaus, nós temos no estado do Amazonas, nós temos, eu provo para vocês, porque eu já andei nesse estado quase todo fazendo pesquisa, né? Então, de ponta a ponta, já viajei quase todo o Amazonas. Então, nós não falamos, no Rio Madeira se fala diferente do Rio Negro, né? A fala de Borba não é a mesma fala de Taquatiara. A fala da cidade de Taquatiara, da sede, não é a mesma do interior de Taquatiara. Entendeu? Então há uma variação de uma família para outra. Então isso dentro da sociolinguística chamado de socioleto, o próprio indivíduo, nós nos comportamos de diversas maneiras em determinadas situações. Isso se chama idioleto, mas eu vou deixar para aprofundar mais tarde. Muito bem, voltando aqui, a partir da experiência concreta adquirida na interação com o ambiente, criam-se na mente padrões que permitem a estruturação de conceitos mais abstratos e complexos, sendo, portanto, a língua a ferramenta de uso comum entre as classes sociais e sendo esta criada dentro de um contexto que envolve conhecimentos empíricos, pensamentos, valores e principalmente interação com o meio. Ela é, então, reflexo das ações da sociedade. Tá? Conhecimento empírico, meu Deus do céu, eu falar é o conhecimento do dia a dia, é isso que vai dar margem, é o conhecimento empírico que vai dar margens para as nossas pesquisas, quando a gente chegar lá em sociolinguística quantitativa e variacionista, ok? Vamos ver outro ponto importantíssimo, que é funções da linguagem. Nós não utilizamos a linguagem por utilizar. Cada linguagem, cada situação tem uma função, né? Aqui o Roman Jakobson, ele estruturou, é um linguista romeno, se não me falha a memória, das bandas lá, ou da Romênia ou da União Soviética, da Rússia, enfim. Ele classificou essas funções em várias nuances. Então, nós temos a função referencial. Função referencial, ela é objetiva, informa, é apenas com o intuito de informar. Ela é direta, esse tipo de função é encontrada especialmente em textos científicos e jornalísticos. Por quê? A função referencial, você não pode dar margem à dupla interpretação, né? Então, eu vou mostrar para vocês que deveria, que infelizmente não está ocorrendo, principalmente no Brasil, é a linguagem jornalística. Eles estão manipulando as pessoas com as notícias, eles estão se colocando, os jornalistas estão se colocando, principalmente o jornalismo da Globo. Agora, nesse momento, depois que eu estou vendo uma coisa meio escabrosa, então eles tentam a todo momento influenciar as pessoas a aceitarem o que eles estão dizendo. Não tem uma linguagem referencial ali. Na linguagem referencial, o mais importante é a notícia. E pronto, eu vou te dar a notícia, aí você que vai degustar, você que vai digerir, né? O que você acha disso aqui? Você que vai ter que tirar suas conclusões. Mas não, as pessoas estão idiotizadas com esse jornalismo que estão apresentando, né? Eles estão influenciando as pessoas a acreditarem no que eles estão colocando. Então está muito complicado isso, tá? Existem aquelas pessoas que captam isso e sabem que isso está errado, mas as outras não, vão acreditar em todas as baboseiras que esses jornalistas
militantes, principalmente jornalistas de esquerda, estão fazendo aí com a população, né? Então ela tem que ser objetiva, pronto, eu não posso me influenciar. Então você analisando quase todos os jornais, eles têm aquilo que eles chamam de âncora, né? Que daqui a pouco nós vamos entrar aí nessa questão. Então ela tem o objetivo apenas de informar e é uma linguagem direta, né? Deve utilizar, por exemplo, uma linguagem, nada de metáforas, nada de metonímias, nada de figuras de linguagem, tem que ser direta, uma linguagem denotativa. Assim como os nossos textos científicos, o nosso TCC, nossa tese de dissertação de mestrado, tese de doutorado, enfim, tem que ser direta. É por isso que nós usamos nos textos científicos, você não usa eu, você usa nós ou uma linguagem na terceira pessoa. Porque você tem que ser objetivo, você tem que se afastar da linguagem científica. Deveria, mas hoje em dia, infelizmente, não está acontecendo isso. Os jornalistas e os cientistas, nós vimos agora no período de pandemia, eles querendo influenciar. Então, desvirtuam a ciência, desvirtuam os fatos para poder manipular, né? Principalmente no Brasil, o que está acontecendo. Eu confesso para vocês que ultimamente eu só estou assistindo a um canal, né, de televisão, que é a Jovem Pan, pelo menos me deixa eu tirar minhas conclusões, né? Enfim. Outra função é a função emotiva. O foco é o emissor. Entendeu? Aí é o que está acontecendo. A linguagem jornalística, eu vou influenciar, então o foco está em mim, né? Então, por exemplo, os blogs que são antigos diários, lembram dos diários que vocês, não sei se vocês chegaram a fazer diários. Então, você colocava naqueles diários tudo o que você estava sentindo, né? O seu ponto de vista. Os vlogs, que são vídeos bloggers, né? Que a única diferença é que ele é em vídeo. Os diários, entre outros, a linguagem emotiva, é a subjetividade. Olha, diferente da função referencial. Função referencial é a objetividade. A função emotiva é a subjetividade. Eu vou colocar a minha opinião, né? Eu vou colocar o meu ponto de vista aí, eu é que sou mais importante. Na função referencial, quem é mais importante é a notícia, é o fato, né? Bom, por isso quando você vai fazer uma pesquisa científica, você não pode dizer que porque é isso, não. Você vai fazer uma entrevista, principalmente numa entrevista sociolinguística, você vai pegar os seus informantes, eles é que vão te dar a resposta, não é você. Você vai chegar a uma conclusão do que você estava desconfiando. Pode ser ou não o que você está desconfiando. Porque você vai ter que fazer o seu trabalho embasado nas informações que os teus informantes vão te dar. Que as pessoas que você escolher vão te dar. Entendeu? Então, eu interferir no resultado da ciência. Eu não posso interferir no resultado do jornalismo. Enfim. A fala é em primeira pessoa, a visão é mensagem intimista, né? Colocando o meu íntimo, o meu subjetivo e as minhas opiniões ou relatos pessoais. Então, aí o que está acontecendo no jornalismo brasileiro e na ciência é a função emotiva, a coisa está invertida. Esse mundo está de cabeça para baixo. Estão invertendo as coisas, né? Função conativa ou apelativa é o que está acontecendo mais na televisão. Então, nós vemos, por exemplo, a Rede Globo. A Rede Globo quer que todo mundo, desculpe a expressão, que enfia de goela abaixo a notícia e quer que você vá digerir aquilo que ela quer. Então, ela tá de um jeito
que está perdendo, o jornalismo brasileiro está perdendo o foco do que é jornalismo, né? Infelizmente, está perdendo o foco. Graças a Deus que nós já temos alguns jornalistas, né, da velha guarda, que ainda têm respeito pela profissão, pela mensagem, pela informação. Então, o foco é no receptor da linguagem conativa ou apelativa. Ele tem que convencer alguém sobre algo, tá vendo? É isso que está acontecendo no jornalismo. Exemplo, onde mais predomina é na propaganda publicitária. Então, eu vou vender meus produtos, eu tenho que usar uma linguagem apelativa. A característica da linguagem conativa, os verbos no imperativo. Compre isso, adquira isso, tenha isso, entre outros. E as orações optativas, que são as orações, as expressões de desejo, né? Por exemplo, Deus te abençoe, Deus te salve, você vai ficar bom, espere, enfim. Isso é uma linguagem conativa ou apelativa, tá? Então, o foco é no receptor. Eu quero te influenciar. No nosso dia a dia, gente, nós vivemos. O professor usa a linguagem conativa. Ele quer que... o foco é o aluno. Ele quer que o aluno se convença sobre aquilo que ele está falando. Tenta convencer o aluno daquilo que ele está falando. Em sala de aula, linguagem conativa. No namoro, no casamento, linguagem conativa. Nós vivemos o tempo todo querendo influenciar alguém. É uma das linguagens mais fluentes dentro da sociedade. Uma função da linguagem mais influente na sociedade. Porque nós estamos a todo tempo querendo influenciar alguém. Tá bom? A função metalinguística, a linguagem fala de si mesma. Então, por exemplo, no dicionário os conceitos, que eu coloco lá, amor. Aí o que é amor? Ele vai explicar. Isso é linguagem metalinguística, tá? O código fala do próprio código. Então, ou seja, a língua portuguesa fala da própria língua portuguesa. Os dicionários são exemplos de função metalinguística mais utilizada. Função fática, ela tem o foco no canal. Qual é o objetivo? Apenas significa, a palavra fática significa ruído ou rumor. Tem o objetivo de chamar a atenção, testar o canal de comunicação. Você quer ver como uma forma de você testar a função fática? Você chega com alguém, bom dia. Aí se ele não te responder, é porque o canal está fechado. Então, não adianta você tentar se comunicar com aquela pessoa, né? Então, tudo bem? Aí fechou a cara, né? Então, são essas expressõezinhas, bom dia, tudo bem, como vai? Que a gente utiliza para testar, para prolongar, às vezes, a conversa, né? Às vezes não tem nada a ver, você coloca bem. Essa é uma forma de... Eu me lembro que meus alunos, no ensino médio, eles dizem, professor, eu não sei começar redação. Eu só sei conversar com bem. Bom. Aí, vírgula. Aí eu digo, tá, então começa com bem e depois tu apagas. Tá? Era só para testar, para dar início, para começar, para a coisa fluir. Bom, e nós temos várias expressões. Quando você diz assim para alguém, bom dia, você não está querendo dizer, olha, o dia está maravilhoso. Não, você está testando o canal. Boa noite, tudo bem, como vai? Enfim. O telefone tem gente que, para prolongar, né, para prolongar a comunicação, fica colocando, Agora, quando você diz assim, pois é, bom, tá bom. Então, pode cortar que já encerrou. Quando diz tá bom, é porque ele já testou o canal e já encerrou e é melhor você parar. Tá? Porque tem gente que não para e a gente... pois é, né? Olha, isso aí é para prolongar. Às vezes a gente quer cortar e tem gente que fala pelos cotovelos, né?
A função poética, ênfase na mensagem, preocupando-se com a estética e a beleza. O maior objetivo é cuidar do modo como a mensagem é transmitida. É muito encontrado nas músicas e nos poemas, não só nas músicas e nos poemas. Outro exemplo bastante evidente da função poética na sociedade é a onomástica e toponímia. O que é isso? Nós nem nos atentamos. Eu vou dar um exemplo bem crasso para vocês. Quando os nossos filhos, quando nós vamos ter os nossos filhos, vocês não vão colocar qualquer nome na criatura, né? Então você vai procurar um nome que caiba, nome de santo, um nome que tenha uma sonoridade, tá? Isso é função poética. Tá? Isso é função, porque a estética é a beleza. Recentemente eu estava vendo um vídeo, eu não sei aonde, porque eu vivo tanto na internet, eu sou viciada na internet, né? E eu acho que foi no YouTube. Eu vi o vídeo, a moça, e ela criou um mal-estar lá no local onde ela morava. Ela colocou o nome do filho dela de Lúcifer. Porque ela diz assim que, eu acho que foi na Inglaterra, se não me falha a memória, ela foi na Inglaterra. Lúcifer quer dizer, ele tem um radical que quer dizer luz, né? Então, Lúcio, Lúcia, Luciano, Luiz, Luísa, tudo isso tem o mesmo radical, quer dizer luz, né? Lúcifer também quer dizer luz, só que ele está relacionado com aquela coisa, né? Então, aquela coisa foi o anjo que caiu do céu, caiu em pecado e virou o que virou, a coisa feia, né? Então, como é que essa criança... Tentaram convencê-la de ela tirar o nome. Ela disse que ela gosta de nomes diferentes, que chamem a atenção. E realmente ela chamou a atenção. Tá? Então, ali é uma questão cultural. Né? Então, você, por exemplo, vai criar nome de estabelecimento. Vamos lá para o nome de farmácia. Nome de padaria. Olha... sempre está relacionado com a cura, né, e com o alimento. Você não vê, geralmente, o nome de farmácia é Santo Remédio, que tem aqui, aliás, tem uma farmácia em cada... 10 farmácias em cada quarteirão aqui, que tem de farmácia, enfim. Então, muito Santo Remédio, muitas farmácias com o nome, né, tem uma estética legal. Outra, você vai colocar, você pode colocar Farmácia Jesus, Padaria Jesus, Padaria Nossa Senhora, enfim. Mas você vai colocar nome de motel. Você não vai colocar Motel Jesus, Motel Nossa Senhora, você não vai colocar. Tem estética, não tem beleza, vai contra, né, a cultura, a sociedade. Então, a onomástica quer dizer a forma como nós construímos o nome dos nossos filhos, dos estabelecimentos. A gente vai procurar o nome que melhor caiba, né? Tem estética e beleza. A gente acredita, porque uma relação muito grande entre nome, né, principalmente na sociedade indígena, eles não revelam o nome verdadeiro, não é verdade? Porque é uma coisa muito, muito íntima. E agora você vê, isso é a ciência que estuda a onomástica, né? Então você vai criar o nome que melhor, na minha família, por exemplo, Maria, meu nome é Maria Sandra, Maria do Rosário, José, Antônio, tudo, Francisco, tudo nome de santo. Tudo nome de santo. Na minha família eram 2 nomes que minha mãe colocava, sendo um nome de santo e o outro nome, enfim. E a toponímia também. Nós temos no Amazonas, por exemplo, uma vasta toponímia, ou
quer seja da origem indígena, como o próprio Itacoatiara, né? Que já teve um nome que não era indígena, era português, e nome de santo. Então, eu vou pegar o meu município, que eu conheço bem, né? Aí nós temos Borba, que é uma homenagem a uma borba que tem em Portugal. Aliás, eu conheci lá em Portugal. Então, primeiro era Aldeia Trocano. Aliás, gente, eu quero chamar a atenção para você. Aldeia não é um nome indígena, tá? É português. Lá em Portugal tem aldeia de Borba, aldeia disso, aldeia daquilo. Aldeia é um nome português, não tem nada a ver com... Isso é preconceito linguístico, porque tudo que é casa de índio vira aldeia, tá? Porque é uma forma de estigmatizar. E em Borba, a nova, né? Aí depois ficou Borba. Mas eu andando em todos os municípios, tem Canumã, tem São José, tem Caiçara. Olha aí, ou é indígena ou é nome de santo. Então, reflete a cultura, né? Reflete a cultura, a influência indígena e a influência portuguesa. Tá? No Amazonas é muito vasta essa. Mas não só Manicoré, né? Manicoré, Itacoatiara, Manacapuru, Carauari, enfim. Mas até Fé já Alvarães. Aliás, tem Alvarães lá em Portugal. Barcelos lá em Portugal, que não é indígena, né? Enfim, tem muitos nomes que nós temos aqui que ainda que tem lá em Portugal mesmo nome. Mas em São Paulo, Rio de Janeiro, são os lugares onde mais tem nome indígena, na toponímia. Por exemplo, o próprio Carioca, né? Carioca, Anhangabaú, Vianhanguera, Niterói, enfim, tem muito nome indígena, tá? Então, nós temos essa influência na hora de criar os nomes. Aqui, por exemplo, eu acho interessante aqui em Manaus o nome dos condomínios. Então, por conta da estética, Renaissance, Life, enfim, nomes ingleses, né? Porque vende mais. Vende mais. Dificilmente a gente vê, eu não me lembro, nem me recordo dos nomes. Aqui eu moro do lado do Aqua, né? O Aqua é a ACQUA, Aqua. Enfim. As principais características da função poética, né, são o uso de figuras de linguagem e a preocupação com a mensagem e a forma como ela é dita, tá? Então, aqui tem muita questão da figura de linguagem. Então, uma linguagem conotativa, como eu disse. Se a pessoa é dócil, ela vai ser chamada de dulce, porque a pessoa nasce, dulce quer dizer doce, né? E às vezes a gente põe o nome, a mãe coloca o nome de Dulce, porque acha que a pessoa vai ser doce, né? Às vezes nem o que está por trás dos nomes, né? Enfim, uma figura de linguagem, no caso, metáforas, enfim. Deixa eu ver. E assim, gente, nós terminamos o conteúdo a unidade 1, e eu vou esperar de vocês todas as dúvidas, tá? Então, o que é que vocês acharam? Dei uma olhada direitinho no conteúdo, tá bom, amados? E aí eu estou aqui à disposição para dirimir qualquer dúvida de vocês, tá bom? E aí digam para mim, por favor, se gostaram lá no nosso grupo, se gostaram ou não gostaram, tá bom, amados? Obrigada, uma boa noite.